grandes mecanismos do fracasso e das nossas dificuldades no relacionamento social. Seja ele de âmbito do ambiente escolar, seja ele do âmbito particular no nosso relacionamento, até mesmo familiar. E o segundo mecanismo do fracasso, estou falando do mecanismo do fracasso, é colocar sempre a culpa dos problemas em nós mesmos, em nós mesmas. Ou seja, eu não consigo. Entende? Você sempre nunca consegue. Eu não compreendo. Eu tenho dificuldade. Eu assim, até tive oportunidade de estudar, mas não aproveitei. Certo? Não, mas sempre eu que tenho. Engraçado que dentro do ponto de vista da responsabilidade, é sempre eu que faltei com ela. Sem conseguir compreender que a maneira como nós estamos condicionados é para que se efetive exatamente aquilo que o condicionamento nos legou, ou seja, o fracasso. Nós não conseguimos compreender isso, porque a gente está tão imerso, como diz o Renato Russo, né? Nós estamos tão imersos na nossa própria arrogância, né? Esperando por um pouco de atenção. Então, assim, eu sou a causa das mazelas do universo inteiro. Eu sou a causa de não conseguir fazer aquilo que um dia eu sonhei ter feito. Eu sou o responsável por isso todo o tempo. Eu tenho um problema comigo mesmo. Eu tenho até uma manha, porque eu já tentei fazer e não consigo fazer. Eu tentei compreender, já fiz 30 cursos e não terminei nenhum curso. Certo? Relacionei várias condições, certo? Parcelei, gastei o maior dinheiro do mundo, mas o problema eu compreendi agora. O problema sou eu. Certo? Ou seja, será que é isso? Qual que é a percepção? Se vocês olharem a resposta de vocês, independente se todo mundo vai de não ler, vocês vão observar que essa resposta sempre remete àquilo que nós pensamos, mas que foi sempre atestado pelo outro, certo? Sempre os adjetivos, ele tem como fundamentação conceitual, certo? O relacionamento social. Então, quando eu falo que aquilo que eu penso, certo, que sou para mim, é quase sempre aquilo na qual os outros determinaram que eu seja, certo? Como que se diz assim, é o que tem para hoje. Nesse ego todo é o que deu para fazer, é isso aí que eu sou. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva do adjetivo. E é evidente que a parte mais importante desta pergunta está no que eu penso. Né? Por que no que eu penso? Porque o que nós estamos tentando aqui é dimensionar qual o tamanho da minha responsabilidade. Mais ainda, da responsabilidade pela escola, da responsabilidade pelo desenvolvimento social do educando e da educanda, não, da responsabilidade pela tua vida. Por que da responsabilidade pela tua vida? Porque a todo tempo existem fatores determinantes que nos afastam, certo, da responsabilidade de nós mesmos, por nós mesmos. Certo? E isto parte do ponto de vista estético e do ponto de vista de valores, sim. Nos afasta de compreender que se olha aí, gente, que se eu deixar de existir, todo esse universo que está ao meu entorno vai comigo. E não deixa eu compreender isso. E aí eu sou pautado sempre pelas relações sociais dos outros. Pelas relações sociais que os outros determinaram, pelas relações sociais que a universidade me deu, pelas relações que a escola me dá, pelo trabalho, pelos filhos, pelo esposo, pelo namorado, e nunca pela existência da minha concepção, da minha construção de mundo. Nunca. O que eu estou tentando fazer aqui com a gente é que a gente consiga compreender que a responsabilidade não é para com o outro, senão para consigo mesmo. E que o outro, ele pertence, olha só, pertence
ao teu universo do seu significado. Né? Porque usando aqui uma frase limite, o filósofo gosta desse negócio de frase limite, né? Sempre quer falar uma frase de efeito. Mas, enfim, o que não significa para mim não existe. O que não significa para mim não existe. De que maneira? Vamos prestar atenção aqui. Certo? De que maneira? De maneira que, dentre as escolhas possíveis, ou seja, dentro desse mundo que está aqui, que eu estou comportado, as escolhas que eu faço são escolhas da minha vontade e da minha responsabilidade. Pode ser que essas escolhas você não tenha desenhado, estruturado elas socialmente ou metodicamente, mas você escolhe a partir da sua existência. Professor, filosofou demais, não entendi nada. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. No dia de ontem, sexta-feira, certo? Vocês receberam, então, a confirmação que participariam desse dia, né, de formação oferecida pelo nosso sindicato e com a organização do Instituto Acácia, certo? Beleza. Ah, mas o que é? Eu não sei muito bem, está aqui no cartaz, não sei, tal. Beleza. Por acaso, agora pela manhã, aqui o nosso coordenador do Instituto ali, o Estival, chegasse aqui na frente e dissesse o seguinte: pessoal, nós vamos ter então a nossa palestra, formou-se as mesas, tal, mas o nosso palestrante, para falar sobre racismo, ele não veio porque ele morreu ontem. Mas nós resolvemos que tinha que ser feita essa atividade aqui com vocês hoje. Preste atenção nisso, nesse primeiro horário. As pessoas morrem todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Mas e daí? Elas significam para você? Significam? Não. Então, ora, não existe para você. Ora, professor, tudo bem. Ah, o professor dele. Ah, professor, poxa, que pena, morreu. Que pena, faleceu. Ah, tragédia, né? Pronto, acabou. Ora, agora preste atenção. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o seu mundo é segundo o significado que você emite. Tá vendo? Que você permite. Supomos que, agora para a parte da tarde, tá entendendo? Então, o professor dele saiu, foi almoçar e de tanto comer ele morreu engasgado. Né? Com osso de costela, que eu adoro. Né? E aí você diz assim, aí vem aqui o coordenador e diz: olha, gente, nós vamos continuar, mas é com muita dor que eu tenho que dizer para vocês que o professor Denis, esse que falou com vocês de manhã, faleceu. Presta atenção nisso. Nós temos 4 tipos de reações. A primeira talvez diga assim: foi tarde. Outra talvez diga: nossa, que tragédia! Ele parecia ser tão legal. Outra pode dizer: meu Deus do céu, professor Denis, morreu. Não consigo assistir a outra palestra. Tchau, professora Luna. Mas o professor Denis não podia ter morrido naquela hora. O que eu quero dizer? Que independente se você, de uma reação, seja ela boa ou má, ou você falou foi tarde, não gostei da cara desse nego mesmo, eu achei ele muito exibido, não dava, ainda bem que já foi embora. Independente desse posicionamento, ou do posicionamento de você permitiu que eu pertença ao seu mundo, que eu pertença, que eu participe da sua vida. E isso por escolha sua, não por imposição minha. Então o que eu estou querendo dizer? Que essas escolhas nós fazemos. Aí assim,
Como é que eu faço para que um professor Denis, que é muito chato, deixe de existir na minha vida? Certo? Que é evidente que você não vai matar o professor Denis, não faz isso, gente. Certo? Mas eu simplesmente vou sair daqui agora, não quero mais ouvir a palestra do professor Denis. Eu deixo de existir. Também uma escolha sua. Compreende isso? Ora, se nós fazemos estas escolhas da permissão do outro, no nosso espaço, na nossa vida e no significado que nós damos ao mundo que está ao nosso entorno, isto significa que tudo que está relacionado no nosso mundo, eu tenho a capacidade de quantificar, eu tenho a capacidade de saber o tamanho exato daquilo que significa para mim, e eu não posso, certo, permitir que aquilo que não significa seja a razão, certo, da minha consequência da minha relação social. Do tipo, os outros. Os outros quem? Professor Denis, olha, eu sou teu amigo, mas eu tenho um amigo que o senhor não conhece, que fala tanto mal de você, e aí eu começo a sofrer com úlcera. Nossa, você está falando mal de mim? Nossa, mas eu sempre achei que uma pessoa tão legal, nunca tive inimigo, e aí eu começo a ter uma úlcera, certo? Porque alguém não gosta de mim. Alguém quem? Aí eu percebo que daí eu assisto a droga do jornal Hoje, ou Jornal Nacional, e aí percebo que lá existe uma tendência na moda. E que agora eu preciso participar dessa tendência da moda, vai ser a tendência do verão do Rio Fashion Week. E essa tendência é a cor laranja. Então eu vou comprar as cores laranja, porque é a tendência da moda, que disseram, quem disse para mim que a tendência da cor laranja é melhor e que cai bem em mim. Entende? Compreende? Esses estranhos, o que é estrangeiro, o que está de fora, começa a pautar a minha vida. E aí, aqueles que significam, evidente, vão ficando cada vez mais distantes. Para concluir este exercício, na pasta de vocês aí coloque o seguinte, eu quero agora o tamanho, que você compreenda o tamanho que é o seu mundo. As 15 pessoas, você vai nominar, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 15, pode ser que não dê 15. As 15 pessoas que mais significam na tua vida, que você tanto gosta, que você tanto ama, que você tanto vive, e que passe na tua vida, certo? No processo de uma semana, de segunda a segunda, em algum momento dessa semana, elas passam na sua vida. Bom? Eu quero 15 pessoas. Mas eu quero também que você observe uma questão. Quando você vai colocando, nominando, por que eu preciso que nomeie? Porque vocês vão começar, cada vez que você nomeia essa pessoa que você tanto gosta, certo? A tua mente remete à imagem dela. E ao mesmo tempo que remete à imagem, remete também a um momento específico, por mais que seja uma fração de segundo. Certo? Eu quero que vocês compreendam esse sentimento de nomear. Entende? Então vamos colocando. Certo? 1, 2, 3, não, independente da ordem. Aquelas pessoas que vocês tanto gostam e que fazem parte desse universo na qual você organiza a sua relação social. Tá? 15.
é até 15, não precisa ser 15, tá bom? Mas assim, se você tem, eu sei, quando eu falo pessoas, eu estou dizendo aqui também o cachorro, a galinha, o hamster, pode colocar, eles são também as pessoas que participam da tua vida, tá entendendo? Lá em casa tem um galo, uma galinha, certo? 2 cachorras, e a gente não vive sem aqueles negócios lá, os bichos, certo? Então, só o hamster que eu não tenho. Então eu relaciono, coloco tudo isso lá. Eu coloco o Zé e as mulheres dele. O Zé é o galo. Olha, eu quero que vocês vão prestando atenção e eu esqueci de pedir para o cinegrafista ir filmando a face de vocês para você observar como muda quando a gente está relacionando as pessoas que a gente gosta tanto. Como é que a expressão facial ela vai ficando tão suave e tão bonita quando nós vamos nomeando aquelas pessoas que significam na nossa vida de maneira muito espetacular. Evidente que eu poderia... Por favor. E eu já tive uma expressão ao contrário. Porque eu comecei a lembrar de algumas pessoas que eu gosto, mas que eu não tenho tempo de vê-las. Entendi. Então isso já me incomodou. Te deu uma outra, isso outro me incomodou. sentimento. Puxa, gostaria que tivesse aqui, né? Isso me incomodou. E não está próximo. Mas o sentimento, por mais que seja esse da ausência, porque a ausência, na verdade, é um sinônimo de presença, né? Certo? Ou seja, não é que ele está, é que não existe. A ausência é sinônimo de que existe, que eu gostaria que estivesse aqui, né? Então isso é um sinônimo de... Ou gastar mais tempo. Isso aqui, nesse exato momento. Também dá uma dor mesmo, pensar assim. Que ele estivesse aqui, né? Bom, o que eu quero dizer com isso, gente? Olha aí. Se nós colocarmos, se nós fôssemos pôr, certo, as 15 pessoas, as 20 pessoas, as 30 pessoas, as 40 pessoas que passam na nossa vida, que a gente tanto gosta, ou somente essas 5 que você colocou, não conseguem nomear mais que 5 ou 10, ou se você colocasse, para além disso, as outras 20 que obrigatoriamente passam na sua vida e que você não gostaria que passasse tanto, porque você não gosta tanto delas assim, mas obrigatoriamente elas estão na tua vida. Lembrou agora delas? Ai, professor, não faz isso comigo. Se nós fôssemos relacionar até mesmo estas pessoas, certo? E esse exercício você termina em casa, relacionando, porque eu não quero ninguém aqui com a face enrugada, triste. Mesmo elas e as pessoas que a gente tanto quer, tanto nos caras, não vai ultrapassar 60 pessoas. Pode fazer um esforço. Se você é um cara pop demais, uma mulher extremamente relacionável com esse universo de Umuarama, não vai ultrapassar 60 pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós estamos aqui dimensionando o tamanho do nosso mundo para poder entender a responsabilidade que nós temos com ele, com o nosso mundo. Mas você quer ser irresponsável com ele? Não. Estou dizendo que mesmo a irresponsabilidade é uma responsabilidade com a sua vida. Está entendendo? Porque eu acabo de demonstrar que esse significado é você que dá a essas pessoas e que está ao seu entorno. Bom, nesse sentido, eu trabalhei no primeiro momento que quanto mais particular, mais universal. Eu cuidando, eu vivenciando, eu me relacionando de maneira como sempre me sinto bem com essas pessoas, eu tenho uma outra obrigação, certo? De estender esse sentimento para todas as pessoas que estão ao entorno desse meu mundo. É como se eu tivesse, e essa obrigação, ela é universal, porque ela é da natureza. Ou seja,
o primeiro conceito que eu vou vencer é do preconceito. Porque, gente, quero que vocês coloquem o caderno aí. Para que nós possamos organizar o ambiente escolar, para que nós possamos organizar a nossa vida de maneira a cumprir a nossa função enquanto ser humano, nós precisamos derrotar 3 preconceitos. Coloca os 3 preconceitos. Certo? Que nós precisamos derrotar em nós, que nos impede de chegar ao outro, que impede o outro de ser exatamente aquilo que ele é, dentro da sua concepção de mundo, dentro da sua diversidade étnico-racial, dentro da sua construção religiosa. Primeiro, vencer o preconceito de gênero. E quando eu falo de gênero, aqui nós temos na maior parte as mulheres, não é vencer o machismo dos homens, de nós homens para com vocês, somente. Porque essencialmente nós estamos dando um jeito, né? Estamos vencendo, estamos conseguindo derrotar eles, estamos avançando. Mas o que determina o machismo na estrutura que nós vivenciamos hoje é vencer o machismo que existe dentro das mulheres. Por que o machismo que existe dentro de vocês mesmos? Porque ele permite, porque ele é permissível. Ele permite que nós ajamos desse jeito. Está entendendo? E assim, e por que ele permite? Porque não é por exemplo, ora, machismo, o homem foi lá e bateu numa mulher. Aí você diz assim, tem que aplicar a lei Maria da Penha nele. Está entendendo? E aí, porque uma mulher foi agredida. Isto é a questão do machismo. Mas, por outro lado, eu permiti. Eu que não tenho nada a ver com essa mulher que apanhou, mas ao mesmo tempo eu permito que ela seja, certo? Que ela seja condenada pelo sistema. Eu permito que ela seja estigmatizada pelo sistema. Eu não acompanho o processo do que ela está acontecendo. Vocês não sabem o que acontece na delegacia de mulher só se você sofreu uma agressão. Mas por quê? Você não se sente responsável pela outra mulher. Entende? Isso para mim, é o machismo que existe dentro da mulher. De não sentir-se participante da dificuldade da outra, né? Da sua realização enquanto existência feminina, no seu roubo, que foi roubada da sua concepção feminina. Né? Mas simplesmente aplica a lei Maria da Penha. E depois é o seguinte, na escola, como nós somos educadores, nós socializamos entre os colegas da seguinte forma. Mas veja bem, a mãe do Denis também, eles ainda vão ficar em dificuldade. O pai dela é ex-presidiário e ela é prostituta. Você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Uma mulher falando. Ela é prostituta e tal. Assim, do tipo que eu acabo atestando aquilo que o mundo machista, certo? De determinada maneira, sempre acaba afirmando das mulheres. Né? Eu estava falando outro dia em casa, falando no curso de assistência social, e dizendo para as mulheres o quão difícil é para nós, homens, derrotarmos esse racismo mesmo, né? Preconceito que nós temos da questão do machismo. De chegar ao final de semana, por exemplo, e eu ter que, certo, eu ser o babá, a babá sou eu no final de semana, e ter que limpar, ajudar na arrumação da casa, ajudar a minha parceira. Né? E aí eu estava dizendo, por mais que eu faça isso, sempre, quando eu estou fora do meu trabalho, ainda me é difícil. Porque ela tem que estar todo tempo me lembrando. Porque a tendência a não fazer nada, a dizer que a mulher é responsável, é muito grande. Foi construído isso historicamente na minha cabeça. Então, por mais que ela fale nisso, eu gostaria que você, hoje, pela manhã, passa a listinha. Olha, tem que limpar o banheiro. Hoje no almoço eu não vou estar, então você vai ajudar a fazer o almoço. E o seguinte, eu já coloquei a roupa na máquina, mas tem que tirar e estender. Entendeu? Deixa o bilhetinho e
vai para o trabalho, a minha princesa. E eu ali do tipo, eu tenho que fazer isso mesmo? Primeiro preconceito, o gênero. Segundo preconceito, nós precisamos vencer a nossa discriminação racial. Preconceito de cor e raça. Certo? Se nós não entendermos e compreendermos que isso é um problema de cada um de nós, que não é um problema do negro. Porque na escola nós temos até essa tese. Olha, o João ele é desse jeito porque ele se sente inferiorizado porque ele é negro. Agora eu não entendo por que eles se discriminam entre eles. Eles quem, gente? Nesse país somos nós. Certo? A construção e a colaboração dos descendentes africanos que correm nas nossas veias, que eu olho para vocês e eu olho assim e falo assim, pô, cheio de África e Europa aqui. Quem não tem descendência aqui nessa sala? Entende? Para quê? Para que a gente possa avançar para a construção da nossa identidade nacional. Porque eu lembro quando eu fui para a Europa e encontrei um colega meu que sempre se disse branco, né? Daí ele falou assim, Denis, eu estou angustiado aqui. Por quê? Porque eu sou chamado de latino. Eu falei, engraçado, você descobriu que agora tem ascendência que não é europeia? Você descobriu que aqui você é diferente? Aí ele falou, não, eu vou voltar para o meu país e vou lutar, cara, para que a gente possa ter uma identidade nacional. Eu falei, exatamente isso. Certo? Lutar para que a gente possa descobrir o quão de África existe em nosso sangue e que nos identificar com esse sangue africano não nos diminui, pelo contrário, nós arrumamos soluções, certo? Principalmente soluções do ponto de vista econômico e da economia informal, que a gente sempre dá um jeitinho, que todo mundo não faz. Por que essa crise econômica é mundial? Porque é uma crise justamente daqueles que não conseguem compreender que é necessário observar o outro dentro do seu direito de existência e dividir. Né? Então parte para um processo de acúmulo, certo? E somente a distribuição entre os seus. A diversidade faz parte da construção desse país, da construção identitária. Então, terceiro preconceito. Segundo, raça. Terceiro, o preconceito religioso, que por muitas vezes também nos condiciona. O meu Deus, a minha religião. Você está passando por isso, Patrícia? Toda essa dificuldade que você tem é justamente porque você não aceitou a minha religião no seu coração. Ora! E aí eu me eximo da responsabilidade no ambiente escolar de educar. Eu me eximo porque ele não faz parte da minha religião. Cara, que loucura é essa? Da onde nós tiramos essa construção de conceitos e de mundo? Certo? Porque por mais que você professe a sua fé, ela é uma fé sua, e particular sua. Entende? E ela tem que ser uma fé, e é bonito a gente ter o nosso senso religioso, a nossa orientação religiosa, mas é necessário observar que a nossa orientação religiosa não está por cima da humanidade. Não pode estar por cima do outro, de maneira que a minha religião quase esmaga a existência do outro. Quase que dizendo assim, todas as desgraças do mundo vai cair sobre a sua cabeça. E o demônio vai se manifestar na sua vida. Gente, para com isso aí. Certo? Esconde esse negócio, para com essa lambança, porque depois, segundo a sua religião, vai ter que prestar conta desse negócio. Então para. O outro, ele existe enquanto ser humano, na sua compreensão de mundo, certo? E ele tem todos os valores necessários do seu relacionamento social, que precisa ser guardado com a chave, certo? E precisa ser reconhecido. Certo? Denis, eu te reconheço, embora não tenha a sua profissão de fé, mas eu te reconheço como ser humano, e como ser humano que você é, certo? Eu te amo. Pronto, né? Desses 3 preconceitos, nós conseguimos transformar nosso relacionamento social.
E aí, há borboletas ali, Patrícia. Mário Quintana é espetacular, lá no primeiro slide. Olha lá, tudo que eu estava falando, Mário Quintana consegue sintetizar. Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas. Assim como não estamos aqui para satisfazer as dela. Outro slide. Temos que nos bastar sempre, e quando procurarmos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos, porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher da sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Mário Quintana, certo? Se você colocar as borboletas, você vai achar lá na internet. Simplifica o quê? Que o jardim que nós somos. A preocupação não é o outro, certo? Mas aquilo que nós temos como responsabilidade diante do mundo que está ao nosso entorno. Compreende isso? Lá no outro slide, certo? Para a gente ir caminhando para caminhando para o tensionamento. Pode passando, vamos passar esse slide. Aí. Ora, por que existe exatamente a percepção de que nós nos perdemos? Nós nos perdemos porque as coisas, certo? Esta relação do eu, o tu, elas passam a ter valores de maneira, cara, que nós damos significados e ficamos como espectadores. Eu só posso significar se eu tiver em posse desses símbolos, desses significados, e eles vão influenciar a minha vida social. Olha, a gente tem que ir no shopping hoje, amor. Certo? Mas o pai, sabe que eu queria ter um tênis, mas ele tem que ser Adidas. Você está entendendo? Lembra do Eu Etiqueta lá, do Carlos Drummond? Certo? Essa relação, e aí um filósofo, psicólogo, que influenciou tanto Paulo Freire, na década de 60, eu já estou lembrando o nome do indivíduo, que é a idade, sabe? E ele dizia, as coisas são tão instrumentalizadas, de maneira que se um automóvel Ford falasse, era como se ele diria simplesmente assim, eu sou um automóvel Ford. Se uma máquina Olivetti, isso na década de 60, falasse, ela diria, eu sou uma máquina Olivetti. Mas quando você pergunta para um ser humano o que ele é, ele responde como se fosse possivelmente uma máquina. Do tipo, eu sou o professor deles. Não sou o deles. Eu sou o doutor deles. Eu sou o engenheiro deles. Eu sou o médico deles. Eu sou o advogado deles. Entende? E aí o filósofo, o Matias Aires, nosso primeiro filósofo brasileiro, vai dizer uma coisa muito dramática no final do século XVII. O ser humano é a sua farda. Você tira as estrelas que ele tem no ombro. Você tira a sua roupa. E ele é apenas um animal. Ou seja, ele é os títulos que ele tem no ombro para representar alguma coisa. Olha, veja bem, certo? O doutor, certo? O engenheiro, tal, aquele cara é engenheiro. E eu passo isso quase todas as semanas em Curitiba. Do tipo assim, certo? Sempre tem um aluno que traz um colega.
Ah, esse ele é o meu professor. Nossa, professor do quê? De capoeira? Professor de dança? Não, ele é filósofo. Professor de filosofia. Professor de filosofia. Certo? E pegando o táxi. Olha só como é que isso é questão instrumental. Certo? Pega o táxi, entra no táxi. Porque eu peço um táxi por telefone, né? Já tem um nome agendado lá. Por conta dessa questão identitária. Entra no táxi. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. O senhor é professor de capoeira? Não, sou professor de filosofia. Aí um taxista vai filosofar comigo. Do tipo, mas a filosofia estuda. Muito bom, muito bom. Fica olhando para mim. O que é filosofia mesmo? E eu, é isso que o senhor está perguntando, é filosofia. Certo? Ou seja, muda segundo as características identitárias. Porque eu não poderia ser filósofo. Eu não poderia ser professor. Eu deveria ser algo que é relacionado a menos. Que é a questão de ser um capoeirista, que para mim é sublime. Tanto é que nós chamamos de mestre capoeira. Então eu sou relacionado a menos. Do tipo, você é um professor de dança. Eu adoraria, mas eu sou, olha gente, é terrível. Não consigo dançar. Certo? Mas como é que você não sabe dançar? Você é nego. Eu, desculpa. Tentei. Não deu. Então eu ensaio ali, então, você dança bem. Porque eu sou negro. Então essa você condiciona as pessoas. Vamos lá para frente. Ó, e é evidente que nós naturalizamos a miséria. Naturalizamos a miséria. Por quê? Porque nós trabalhamos na perspectiva do mérito. Eles estão assim, eles são renegados. Nós sabemos que aqui também deve ter um bairro que nós chamamos de bairro perigoso, certo? Que tem ali só traficantes. As pessoas, assim, tem 10, 5 pessoas que não prestam e nós condenamos o bairro inteiro. E aí, nós não queremos que o jovem chegue na nossa cara e fale assim, não, eu moro próximo àquele bairro, próximo da vila. Não moro na vila, nunca. Né? E aí naturalizamos a miséria. Mas um pouquinho para frente. Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso, incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente, damos a outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Permissão. Nelson Mandela. A borboleta, das borboletas, pode passar. Essa pirâmide também vou passar. Também vou passar. Vou passar. Também vou passar. E aí chegamos no monte. Gente, evidentemente que se eu trabalho nessa pirâmide, a escola passa, certo, na perspectiva do mérito, a escola passa a determinar e a ser violenta simbolicamente. Violenta. Por quê? Em vez dela ser um referencial identitário, ela é violenta simbolicamente. Por que simbolicamente? Olha só, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um pequeno vídeo chamado Vista Minha Pele.